Olha, pode parecer uma ideia bem maluca, mas até na guerra existem regras. É isso mesmo. No meio de todo o caos, da destruição, existem leis internacionais que tentam, sabe, colocar um limite na brutalidade. Então, bora mergulhar nisso e entender que regras são essas e, mais importante, por que elas existem. Aí a gente para e pensa, né? Peraí, guerra sem regras? Como é que se coloca a ordem no caos absoluto? Bom, foi exatamente essa a tentativa das famosas convenções de Haia e de Genebra. Estabelecer um limite do que é aceitável, mesmo no pior cenário que a gente possa imaginar. Então, para a gente entender bem essa história, vamos passar por 4 pontos principais. Primeiro, o básico, o limite do sofrimento. Depois, a gente fala das armas de efeito indiscriminado e, na sequência, as de crueldade extrema. E para fechar, a gente vai ver o grande desafio, a diferença entre a lei no papel e a realidade no campo de batalha. Ok, vamos começar pelo começo, pela base de tudo isso, porque tudo parte de uma ideia central, um princípio que é tipo o pilar de todo o direito humanitário. E esse princípio é bem direto, na verdade. A ideia aqui não é, de forma alguma, dizer que existe guerra justa. Não é isso. O objetivo é proibir armas que causem um sofrimento desnecessário, sabe? E também aquelas que são indiscriminadas, que não conseguem diferenciar um combatente de um civil. Basicamente, se a arma é cruel demais, ou se ela é cega e atinge todo mundo, ela tem que ser proibida. Beleza, vamos então para a primeira grande categoria de armas proibidas, aquelas de efeito indiscriminado. O nome já diz tudo, né? São armas que simplesmente não conseguem focar só em alvos militares. Elas espalham destruição de um jeito completamente aleatório. E um exemplo clássico disso, infelizmente terrível, são as bombas de fragmentação, também conhecidas como bombas cluster. Pensem só como elas funcionam. Uma única bomba é lançada e, no ar, ela se abre e libera centenas de mini-bombas, as submunições. Isso cobre uma área gigantesca, tipo vários campos de futebol. E o pior de tudo não é nem isso. O grande problema é que muitas dessas bombinhas não explodem na hora. Elas ficam ali, no chão, quietinhas, se transformando em verdadeiras minas terrestres, esperando por anos até alguém passar. E, falando nesse perigo que fica para depois, a gente chega em outra arma terrível, as minas terrestres antipessoais. Assim como aquelas submunições, as minas são uma herança maldita da guerra. Elas são proibidas justamente porque a maioria das suas vítimas são civis, e isso muito tempo depois do conflito acabar. Elas ficam ativas por décadas, não fazem a menor distinção entre a bota de um soldado e o pé de uma criança brincando. Elas simplesmente mutilam e matam, transformando campos férteis em armadilhas mortais. Ok, agora a gente muda um pouco o foco. Vamos para a segunda categoria, as armas de crueldade extrema. Aqui, o problema não é mais a falta de mira, e sim um objetivo de causar um sofrimento que vai muito além do necessário para incapacitar um inimigo. São armas projetadas para mutilar. E aqui, claro, a gente tem que falar das mais conhecidas e infames de todas, as armas químicas e biológicas. São aquelas que atacam o corpo humano de formas horríveis, de dentro para fora. Agentes como o gás cloro, o gás mostarda, eles provocam morte por asfixia, envenenamento, doenças. A repulsa por esse tipo de arma é tão grande que as primeiras proibições são lá de 1925 e foram reforçadas em 72 e 93. Isso mostra que existe um consenso mundial há muito tempo de que isso aqui simplesmente passou de todos os limites. Saindo do químico e indo para algo mais moderno, mas igualmente cruel, temos os lasers cegantes. Olha que interessante, a chave aqui é a intenção. A lei proíbe especificamente os lasers que são projetados com o único propósito de causar cegueira permanente. A comunidade internacional entendeu que causar a perda da visão de forma proposital é uma crueldade tão grande, um dano tão desumano, que simplesmente não podia ser permitido. Agora, uma categoria que pouca gente conhece, mas que exemplifica perfeitamente essa ideia de sofrimento desnecessário: os fragmentos indetectáveis. Imaginem só, uma arma pode ser uma granada que explode e solta estilhaços não de metal, mas de plástico ou vidro. Por quê? Simplesmente porque esses fragmentos não aparecem no raio-x. Isso torna o tratamento médico extremamente difícil, às vezes impossível, condenando a pessoa ferida. É a maldade pensada, sabe? Projetada para dificultar a recuperação. E para fechar essa categoria, temos as armas incendiárias. A gente está falando de coisas como napalm, fósforo branco, armas que usam o fogo para causar queimaduras terríveis e um sofrimento extremo. Aqui a regra tem um detalhe.
Elas não são 100% proibidas, mas o uso delas é muito restrito. Usar armas incendiárias em áreas onde tem civis, por exemplo, é considerado crime de guerra. E o motivo é óbvio: os efeitos são absolutamente devastadores. Bom, a gente viu todas essas leis, todas essas convenções, parece tudo muito claro, né? Mas a pergunta que fica é: e na prática? Funciona? E é aí que a gente entra na parte mais complicada dessa história toda. E o contraste é gritante. De um lado você tem os acordos internacionais, as proibições bem definidas, do outro, a realidade dos conflitos de hoje, onde a gente continua vendo relatos do uso dessas mesmas armas. A verdade é que punir quem quebra essas regras nem sempre é algo rápido ou garantido. Existe um abismo entre o que está na lei e o que acontece de verdade. Isso nos deixa com uma questão para pensar, né? Se já existem leis para a guerra, qual é o futuro da aplicação delas? O fato da gente ter criado essas regras já mostra uma tentativa de manter um mínimo de humanidade, mesmo nos piores momentos. Mas enquanto elas continuarem sendo violadas, a grande pergunta é: como fazer com que essas leis saiam do papel e realmente protejam as pessoas? Bom, pessoal, se essa nossa conversa ajudou a clarear um pouco esse assunto tão sério e complexo, não esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Sabe por quê? Porque quanto mais gente entender a importância dessas regras, maior a chance de a gente pressionar para que elas sejam de fato respeitadas.